Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com mais um episódio do A Fórmula Podcast, o podcast da casa aqui que fala sobre marketing, comunicação, empreendedorismo, né? A gente sempre com essa ideia de fomentar o debate, fomentar a discussão, fomentar a informação de qualidade. E hoje, especialmente, é um programa que conversa muito com... Nada é coincidência, né? Então não vou dizer que é coincidência. Mas hoje é um programa que conversa muito com o que a gente vem falando aí nos últimos episódios, que a gente entrevistou bastante empreendedores. Inclusive um pedaço do penúltimo episódio, se não me engano, foi colocado nas redes sociais da Fórmula aí, falando sobre isso, sobre a necessidade de fomento, de informação, a capacitação de empreendedores no Brasil. Então, vai ser um prazer aí a gente entrar nesse viés. Lembrando que o Fórmula Podcast é o programa da Fórmula Digital, o podcast da Fórmula Digital. A gente está aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, estamos com os nossos estúdios à sua disposição. Temos uma expertise aí em audiovisual de mais de 10 anos de mercado e hoje, sem dúvida nenhuma, o audiovisual é a forma de comunicação, o meio de comunicação mais completo. Em breve, com certeza, teremos tecnologias com cheiro, né? E aí a gente vai transcender. Mas hoje o audiovisual ele é a forma mais eficiente da sua empresa, de você como persona, enfim, se comunicar com o seu público. Vou introduzir a nossa convidada aqui, apresentar para vocês a nossa convidada, Lori Quevedo, diretora executiva da FEMICRO. Lori, bem-vinda, prazer estar aqui. Prazer é meu, Vini. Muito obrigada pelo convite, agradeço ao Maurício pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui hoje conversando com você sobre um tema muito relevante para o país, principalmente pós-pandemia, onde o cenário econômico é uma reestruturação. Então, é um tema que com certeza vai trazer muita energia a todos. Ah, que legal. Ó, cheguei a me arrepiar. Nossa, como eu amo falar sobre isso. Que bacana. Vai faltar tempo para nós, hein? Sempre assim, papo bom, sempre falta tempo. Né? Exatamente. Lori, antes da gente entrar, propriamente dito, aí no assunto do nosso episódio, eu queria te perguntar, até para situar quem está nos assistindo, enfim, quem te conhece, daqui a pouco não te conhece tanto, ou até principalmente para quem não te conhece. Lori Quevedo, contadora, né? Hoje diretora executiva da FEMICRO. Lori, que fatores na tua vida tu considera relevante, né, que te influenciaram ou que te motivaram a tomar as tuas decisões para tu trilhar a tua trajetória até hoje? Bom, como todo microempreendedor, a minha vida foram tomadas de decisões, né, que com certeza muitos parariam e não iriam em frente. Mas eu fui mãe muito cedo, aos 16 anos, onde numa época era tudo um tabu, Sim. né? Tive que parar de estudar e etc. As minhas filhas, a diferença delas é 4 anos. Então, eu parei esse período de estudar e a gente sabe que o fomento para te ter continuação é o estudo. Sim. Né? Então, dei o tempo delas saberem dizer que estavam com frio, com fome, e se sofreram algum tipo de exerceu a tua função master ali no mãe, início. Né? Não que hoje não Claro, continua, né? Claro. Mas no momento que eu me senti seguras, que elas estavam seguras, aí eu voltei a estudar, voltei ao mercado de trabalho e comecei numa empresa de comunicação, né? Olha um aí. Jornal hoje, não sei se posso falar. Pode. Correio A do Fórmula Povo. Digital não tem concorrência, ela tem parceiros. Excelente. Então eu voltei, né, no jornal Correio do Povo, tive uma oportunidade onde os meus gestores, né, principalmente o gestor direto, era um senhor com muito conhecimento e ele não tinha tabu para compartilhar. Ele, pelo contrário, ele ficava horas, se deixasse com ele, conversando sobre política, sobre administração, gestão de pessoas, né, gestão, né, com relação a uma parte emocional entre um funcionário e outro, porque no ambiente que eu trabalhava era somente 3 mulheres em salas diferentes. Então, na sala que eu trabalhava era eu e mais uma e tinha 3 gestores. Né? Então, era um setor de transporte onde os nossos colegas eram todos motoristas, né? Então, a gente ia indo, né? E aí, o que eu vi? Para que eu tivesse um crescimento profissional, eu tinha que voltar à sala de aula. Então, eu comecei a fazer técnico. Comecei com técnica em logística, porque eu pensei assim, não, já que eu trabalho em transporte, eu vou fazer alguma coisa na área para quê? Para aproveitar. Para ter a visibilidade. Bom, não foi o que aconteceu.
Dentro do contexto da logística, tinha técnico contábil. E ali, naquela cadeira, eu disse, não, vou seguir, né? Eu não posso parar, eu comecei, vou continuar. Fiz técnico em contabilidade, onde me agregou muito conhecimento, solicitei para ir para uma outra área da empresa, fui para a área do financeiro. Até então, eu já tinha outros cargos, né? Fui Sim. crescendo conforme o meu conhecimento. Bom, quando eu cheguei na contabilidade e aí pedi essa oportunidade na contabilidade, não foi assim, então, né, como eu pensava. A Então, eu recepção pedi não foi... isso, né? A réplica não é a verdade. Sim. Então, o que eu fiz? Pedi demissão depois de 12 anos de empresa. Não me arrependo em Uau. nenhum momento da vida, pelo contrário, só fomentou mais essa expectativa de crescimento. Então, eu fui trabalhar nas áreas bem contraditórias, saí da comunicação, né? E fui para a área da saúde, onde eu fazia, eu era gerente, né, de uma clínica de imagem, onde eu lidava com pessoas que buscavam exames, né, e laudos, a qual, de repente, era uma doença grave, né. Sim. Também tinha a parte da mulher, onde tinha toda uma gestão de bebê. Então, foi área diferente, mas o contexto de lidar com pessoas, né, gerir pessoas, foi só aumentando. Bom, quando eu já estava finalizando a faculdade, aquela coisa toda, o que aconteceu? Devido a uma má administração em uma das clínicas, né, a clínica precisou fechar. Então, quem é que foi demitida primeiro? A gerente, né? Claro, né? Tinha ganho um salário maior. Sim. Mas o que aconteceu? Devido àquela situação daquela empresa, eu pensei assim, bom, o que eu vou fazer? Vou empreender, né? Sou formada, tenho conhecimento, estou sempre buscando me atualizar. Tem então, por que não, experiência. né? Claro. Então, montei o meu primeiro escritório, que era uma mesa, 2 cadeiras, né? E um livro de imposto de renda que eu colocava num defeitinho ali da mesa, né? Então, meu cliente, primeira coisa que chegava, pegava o livro e olhava, sabe? Mas o profissional não faz o ambiente. O profissional é aquele que te mostra, através do conhecimento dele, o diferencial para a tua empresa. Bom, e aí o que eu pensei? Eu vou me tornar dona de um escritório de contabilidade para que o meu cliente não passe pelo que o gestor dessa clínica, né, fez e o dono da clínica passou. Então, esse é o meu lema. É as boas práticas. E eu fui buscar mais conhecimento. Comecei com um pós com relação ao compliance, que é as boas práticas, né? Sim. Onde temos 11 pilares para gerir, para cada gestão da empresa, né? Cada ciclo da empresa, o empresário fortalecer o seu comércio, o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. E foi assim que eu comecei. Quando eu comecei, a teoria da faculdade era diferente da prática. Eu costumo dizer que na prática a teoria é outra. Exatamente. Precisava de um setor, seja na junta comercial, na Receita Estadual, na Receita Federal. Quem me atendia eram estagiários. E eu, praticamente, eu era estagiária da minha empresa. Né? Então, eu tinha que buscar mais conhecimento com pessoas que já estavam ali no mercado de trabalho, colegas. Então, eu nunca vi um contador como concorrente. Eu sempre vi como parceiro. Né? Por quê? Porque eu não vou saber tudo. A contabilidade é muito ampla. Então, eu me fortaleci de parceiros. Né? E empreender, o empreendedorismo na veia são ideias. Tu não precisa se formalizar para ter ideias, mas às vezes a ação da tua ideia necessita de uma formalização. E nesse viés da formalização é que você precisa se capacitar como um microempreendedor, como MEI ou como microempresa, tu ter todo o entendimento do teu crescimento ali, da tua tomada de decisão. Porque o microempreendedor, ele corre muito risco na tomada de decisão, por falta de conhecimento. Mas quando ele tem o conhecimento, ele sabe o impacto que vai ser e quanto tempo vai levar que aquele impacto, né, saia da sua vida, vamos dizer assim. Mas você precisa tomar decisão, porque às vezes tu empreende por uma necessidade, que foi o meu caso, né? Sim. 41 anos, a situação aquela coisa toda, faz, a situação, né? Me levou. Mas eu nunca desacreditei da minha capacidade. Então eu fui lá,
né? O conhecimento e te dá essa busquei. segurança também, né? Exatamente. De confiar na tua capacidade. E aí, então, quando eu tinha uma adversidade, um obstáculo, que o meu cliente, ele estava com alguma situação não muito legal e eu via que eu ia impactar financeiramente na vida dele, aquela coisa toda, eu sofria muito. E aí, então, eu buscava, né, apoio com esses parceiros e aí eu perguntava, tá, mas como é que tu faz? Me diz aonde eu busco um curso que eu me fortaleça nessa parte prática. E aí tinha um colega, né, que dizia assim para mim, Lori, só vai acertar errando, porque se tu errar, tu vai sempre acertar. Então, tu tem que fazer. Então, era isso, entende? E é isso que o empreendedor faz. Ele faz, mas quando ele faz e sabe o que vai acontecer e o impacto que vai ter, também, né? Sim. Ele tem essa diferença aí com relação ao conhecimento, à capacitação, desenvolvimento, degrau a degrau. Perfeito. Nossa, eu concordo plenamente. A gente vai falar muito sobre isso ainda nesse episódio. Eu quero o link final. Ok, eu já entendi, a Lori é empresária, empreendedora, né? Mas como que tu foi parar dentro, né, como diretor executivo da Femicro? Conta um pouquinho para nós e já te peço para engatar nessa resposta, até para quem está nos assistindo, entender como funciona a Femicro, né? Tá dentro de qual instituição? Ela tem quais instituições sobre a sua jurisdição? Enfim, explica um pouquinho para nós. Depois, né, de contar como tu chegou ali, quais são as ações de fomento dela, enfim, como ela funciona. Excelente. Bom, momento, né, formalizada, com escritório de contabilidade, aquela coisa toda, e eu estava sentadinha, achava que o cliente ia bater na porta. Mas nós profissionais que necessitamos de indicação, né? Ah, tu conhece a Lori? Uma excelente contadora, ela entende tudo, né? Sobre planejamento financeiro, ela entende de pequeno, ela sabe qual o enquadramento que tu vai se enquadrar. Sim. Ela vai te explicar o que é o teu faturamento, o grau, né? O ponto de equilíbrio, etc. Né? Eu feliz da vida que tinha uma fila ali no futuro, né? Só que não. Vou só esperar. A campainha, cadê a campainha? Não tá tocando. Aí o que aconteceu? Pum. Eu disse, não, uma amiga agarrou e disse assim, não, vamos se associar no núcleo de mulheres, né? O núcleo de mulheres da Associação Comercial de Porto Alegre. E aí eu fiquei pensando assim, não, peraí, eu preciso me fortalecer com relação à visibilidade. As pessoas precisam conhecer a Lori contadora, a CAC, assessoria contábil, elas precisam saber da necessidade de um profissional quando inicia ali na parte da formalização ou o entendimento do seu produto, como é que eu vou, né, começar, mesmo não formalizado, tu tem que ter esse conhecimento, claro. Até no mercado, será que o meu mercado vai aceitar o meu produto? Bom, e aí eu disse assim, não, vou ir. Vai ser um jeito de pelo menos 10 pessoas me conhecer, 20 pessoas e aí multiplicar. Então eu vi a importância de uma entidade na vida de um empresário, na vida de um profissional. Começamos esse projeto e dentro desse núcleo a gente foi se desenvolvendo. Né? Tanto como pessoa, como profissional, colhendo casos de um, casos de outro, fazendo a diferença na vida profissional de um, na vida pessoal de outro, é assim, sabe? A união mesmo. Dali, vendo todo esse desenvolvimento, o presidente, até então, a Paula Afonso, né, da Associação Comercial, tinha um entendimento da nosso foco, nosso objetivo, nossa busca, né, nos indicou para essa nova Amicro Porto Alegre. A Femicro, ela já existia, né? E ela estava ali em stand-by, estava quietinha. Houve toda uma movimentação e depois como toda uma instituição, deu uma parada. E aí eles estavam retomando essa instituição, para quê? Para que a microempresa e a empresa de pequeno porte tivesse visibilidade, tivesse capacitação, desenvolvimento, network, troca de conhecimento, conexões, né, que é o que o microempreendedor precisa. Com relação ao sistema, como é que funciona? Dentro do município de Porto Alegre, existe uma Amicro Porto Alegre. Vamos supor assim, lá em Viamão, os microempreendedores podem vir até Porto Alegre? Sim, mas lá um grupo de empreendedor tem a necessidade, porque nós estamos falando de pequeno e nem todo pequeno tem a capacidade né, financeira de se deslocar. Né? Então, ele vir até Porto Alegre fica mais complicado.
no momento que houver uma conexão em Viamão com microempreendedores e eles verem que tem a necessidade de fazer uma microempresa, uma micro lá, vai ser a Micro Viamão. Mas nós, a Micro Porto Alegre, não temos nenhuma restrição de eles vir, Sim. ter a capacitação e etc. De receber Recebê-los, esse empreendedor. né? Tanto é que a próxima micro será a Micro Novo Hamburgo. Ah, que legal. Tá? Então, somos 497 municípios. A minha gestão com relação à FEMICRO e à Micro são 4 anos. Então, dentro desse período, né, em 6 meses a gente tem uma. Então, dentro desse período, o objetivo é 10% dos municípios terem uma micro. Bom, quem é que fiscaliza a micro? A FEMICRO. Então, a FEMICRO é dentro do estado. Então, existe uma FEMICRO Rio Grande do Sul. Vai ter uma FEMICRO Tocantins, vai ter uma FEMICRO São Paulo. Sim, entende? sim. Então, dentro de cada estado. E quem é que fiscaliza as FEMICRO? As COMICRO, as confederação. Então, a micro, FEMICRO e COMICRO. Perfeito. Tá? Então, é a associação a de COMICRO é a esfera federal que fiscaliza a esfera isso. estadual, que é a FEMICRO. Então, a micros são a Associação de Microempreendedores, Empresas de Pequeno Porte e MEI. Tá? Porque existe dentro de um crescimento, né? Microempreendedor é o MEI e ele tem a sua regra. E aí tem a microempresa Que e é tem sim. tem a sua regra, e tem a EPP que tem a sua regra. Entende? Então, quando tu começa, tu entendendo se tu pode se enquadrar como microempreendedor, tu se enquadra ali. E, bom, não condiz, né? Nem no meu faturamento e nem na minha atividade fim. Então, eu vou para uma segunda situação. Mas isso, com a capacitação, tu tem um entendimento. Entendi, perfeito. Do contrário, tu chega no contador, né? E diz assim, eu quero me formalizar, eu quero montar um CNPJ, eu quero ter uma empresa. Né? Sim. E aí você tá, qual atividade? Aí tu vai dizer, eu quero vender copos, né? Ele vai lá e vai te colocar. Mas se o microempreendedor buscar um conhecimento de como se formalizar antes, ele já sabe o que ele vai pedir pro contador. Sim, eu já quero dá uma ser diretriz. MEI, eu quero, o meu faturamento é até X, entende? Então Sim. tem todo um conhecimento por trás da capacitação. Perfeito. A EPP é o limite para ser atendido, ou beneficiado, ou fomentado pela micro. É isso? Eles sim, e eles têm que ser enquadrados pelo Simples Nacional. Ah, perfeito. Olha aí, mais um detalhe. Mais um detalhe. Bom, entendemos agora como tu chegaste aí, que bacana. Vamos falar um pouco dessas ações de fomento, ou desse suporte, que tu já me adiantou antes da gente entrar no ar, que eu acredito que o grande viés seja a capacitação, né? Sim. Vamos falar um pouco dessas ações de capacitação que a Micro Porto Alegre oferece, e aí depois a gente pula para a importância disso, porque Sim. eu acho que o que falta é, talvez, realmente estabelecer que tudo que tu falou nessa introdução, que todo esse conhecimento que o microempreendedor tiver, ele baliza decisões. E decisões assertivas refletem resultados. Isso é inegável, né? Nós vamos continuar aí nessas ações de fomento. Explica um pouquinho para nós o que a micro faz para esse microempreendedor individual, ou enfim, esse empresário de pequeno porte. Bom, como a micro nasceu em fevereiro deste ano, ou seja, nós não temos ainda um aninho de vida, mas nós já demos grandes passos, né, para fazer um pilar bem forte. Sim. E aí vem a capacitação, desenvolvimento, network, visibilidade. E qual a ação principal que nós fizemos em 2022 foi o 2º Congresso Sul Empreendedor. O que ele trouxe? Trouxe palestrantes renomados com conteúdos que impactam ali no microempreendedor, Sim. no empresário, né? Não tem exclusão nesse momento, né? Sim. Quando é conhecimento, pode estar, né, liberado pelo canal do YouTube, 2º Congresso Sul Empreendedor. Então, fomos convidados pela semana, né, do empreendedorismo como apoio, né, para os expositores.
Então, tivemos 12 expositores no dia 17, aqui no Largo Glênio Pérez, e para o empreendedor isso impacta muito para ele, certeza. né? E ter contato mais com o seu cliente ali Sim. direto, né? Ter visibilidade de um ente público, ter a possibilidade de estar em projetos, e vai descortinando algumas crenças limitantes do microempreendedor, né? Sim. Bom, no dia 17 também nós tivemos uma rodada de negócio patrocinada, apoiada pelo Sebrae aqui de Porto Alegre. E o que consiste isso? São empresários, né? Eram 7 mesas com 5 empresas diferentes e elas vão trocando cartões, vai se apresentando, a gente chama de pitch. Por exemplo, eu vou falar da minha empresa, você vai falar da sua, e aqui nós temos, né, mais 4, eu mais 4, então 4 vão saber do meu produto ou do meu serviço, e isso impacta em visibilidade. Claro. Faz com E que o teu né? Exatamente. Faz com que o teu produto, o teu serviço, né, seja discutido com outros empresários. Então, eu, né, e mais 34 empresas foram essa a ação do dia 17, que foi positiva. Aonde foi? Na sala do empreendedor, ali na antiga, ou até então, né, junta comercial. Né? E mostrando que o poder estadual, o poder municipal, que ali a feira era do poder municipal, Sim. A sala do empreendedor é o município e o estado, né? Sim. E o congresso específico, né, com 20 palestras, 20 palestrantes que falavam tanto do emocional, né, quanto do financeiro, em outra gestão também para o microempreendedor, nos dias 18 e 19, na Câmara Municipal de Porto Alegre, a Casa do Povo. Não podia deixar essa. Claro. Boa. A gente tem que estar onde tá certo, quem exatamente. faz as leis está. Não, perfeito, concordo plenamente. E um comentário aqui de quem está ouvindo, né? Um comentário de ouvinte, que tenho certeza que quem percebeu, quem está ouvindo também percebeu, que é impressionante como... E aí, falando isso como um ponto positivo, como a tua trajetória e tudo que tu linkou como fatos relevantes conversa com tudo isso que a FEMICRO e a Micro estão disponibilizando ao microempreendedor, né? Vou citar exemplos que tu falou aí. A importância do conhecimento. Bom, nitidamente, tu foi uma pessoa que fomentou isso na tua vida desde sempre, né? Porque quando tu voltou a estudar, tu sentia necessidade, tu foi de um curso para o outro, e depois tu fez faculdade, depois tu fez pós-graduação. Então, essa busca constante pelo conhecimento, né, é importante. O fato de uma inteligência emocional, né, que tu deixou claro que quando tu foi para essa parte da clínica, que tu teve que lidar com pessoas, foi um setor do teu profissionalismo a ser desenvolvido, né, um desafio, por que não, né? A importância de queimar pontes, né? Porque foi lá e pediu demissão, então assim, não tinha mais como voltar, né? Isso no teu primeiro, porque obviamente gerou uma insatisfação, a estagnação gerou uma insatisfação. E aí eu quero uma pergunta pessoal tua, porque assim, obviamente tudo isso que tu passou é muito importante passar pro empreendedor, pro microempreendedor. Mas acredito que a principal dificuldade é quebrar esse paradigma da importância dessas necessidades. Como que a gente faz isso? Como que a gente tenta cada vez mais quebrar esses paradigmas e mostrar que tudo isso que tu passou, que tu foi atrás e que a Micro, através da FEMICRO, enfim, que o poder público está ajudando, é importante, porque às vezes o empreendedor, ele... não, eu sei fazer, vou usar o exemplo, eu sei fazer copo. Por que eu vou... Eu sei fazer copo. Eu faço o melhor copo que existe, o melhor copo do mundo. Tudo bem. Quem vai vender? Qual a forma de daqui a pouco tu pagar menos imposto em cima desse copo? Né? Porque existem estratégias contábeis, existem esqueletos contábeis preparados para isso, né? A importância de fazer ele transcender aquele produto ou aquele serviço que ele presta e ir para um patamar de gestão, né, de administrador, porque quando tu te torna um empresário, tu não é mais aquele produtor ou aquele prestador de serviço, tu é um gestor, né? Bom, como eu disse para você,
eu precisei, né, ser demitida para empreender. Exato. Então, eu tive uma necessidade. Sim. Nem todo empreendedor, ele empreende por necessidade. Claro. Às vezes ele tem uma ideia e faz a diferença, né? Mas o conhecimento é fundamental. Como eu falei para você, por mais que eu tinha o conhecimento da faculdade e eu estava vindo com um pós, eu necessitei sair de trás da cadeira, né, da cadeira, sim. Ir em encontro a outras pessoas, outras histórias, para que eu conseguisse, né, tirar essa visão, descortinar o microempreendedor, o empresário em si, né, com a visão do contador. O contador é um gerador de DARFs, de imposto, né? Então, bom, imposto a gente já Sim, né? já é mal visto. Mal visto, né? Mas, se tu olhares o contador como uma pessoa fundamental para o pilar da tua empresa, assim como o jurídico, porque você vende serviço, você vende produto, mas você vai fechar um contrato. E esse contrato não estiver bem redigido, onde te proteja o teu cliente e proteja toda uma situação, tu também está fazendo um mau negócio. Claro. Né? Então, eu precisei empreender, né? Necessidade. E na necessidade, nem tudo são os amores. Teve muitas adversidades. E o empreendedor, o microempreendedor, ele começa assim num devaneio que, eu investi 20 mil, vou ter 30 mil no outro mês. E na realidade não. Ele tem que entender todo de um custo fixo, ele tem que entender que ele é funcionário dele, um prolabore, que o capital de giro não é empréstimo, né? Se ele está formalizado, ele tem uma segunda pessoa jurídica ali, né? Ele tem uma segunda responsabilidade muito maior do que a pessoa física. Claro. Né? Então eu precisei também aprender isso. E foi muito sofrido, porque era eu empresa. Eu era a contadora, eu era o financeiro, eu era o captador, eu era tudo. Que tu não era mais só contadora, tu era uma gestora. Exatamente. Tu era uma administradora da tua empresa, mas e tu estava como é que eu faço ali. tudo isso? Como é que eu faço tudo isso sozinha, às vezes, né? Eu precisei de conhecimento, eu precisei me capacitar, eu precisei de outras pessoas, de outras histórias, de outros começos de histórias positivas, começo de histórias que não foram concluídas. E dessa interpretação do meu conhecimento, do meu começo, que eu vi a necessidade de dar a atenção para esse pequeno. Para quem começa, que precisa, né? Claro. Ele precisa que alguém estenda a mão, ele precisa de visibilidade, ele precisa que você fale dele, eu fale dele, a instituição do município, do estado, do ente federal fale dele, né? Do produto dele, do serviço dele. E nós, como contadores, nós buscamos essa notoriedade. Né? Eu preciso que uma instituição, a FEMICRO, fale de mim o quanto o meu conhecimento impacta na tua vida ou na vida do microempreendedor ou do empresário, até mesmo se tu olhar mais, né, atrás daquele empresário ou daquela empresária, existe uma mãe, existe um pai de família e você impacta na vida deles também. Com certeza. E aí quando vem uma microempreendedora falar o que tu fez de diferencial na vida dela, né? Lembrando que para todo um diagnóstico existe um tempo, né? Um tempo de tratamento e um tempo de cura. Exatamente. Né? Então, tu vai ter empreendedor que vai seguir as tuas orientações, vai ter aquele que vai dizer, não, peraí, a empresa é minha, eu que faço, eu que tomo a minha decisão, né? Sim. E tudo bem também, mas vai chegar um grau de amadurecimento dele que ele vai dizer assim, não, peraí, eu preciso escutar mais do que fazer. Eu preciso me orientar mais. Onde eu busco esse conhecimento? Entende? Sim. E foi assim que eu passei por isso. Foi isso que eu passei. Sim. Então, por ter passado, é por isso que eu... Sim, é por isso que as decisões estão sendo assertivas, porque tu está trazendo a tua dor pessoal que tu passou, né, como experiência e como conhecimento. Porque todo problema ou toda dificuldade enfrentada,
ela gera um conhecimento, né? Para quem ultrapassa, para quem transcende ela, ou para quem vence essa dificuldade. Então, tu está trazendo isso, é um atalho, né? Um atalho, porque o conhecimento, ele é um atalho. E um detalhe importante é que, assim, eu precisei que outros profissionais da contabilidade me dessem a oportunidade de trabalhar no escritório deles para ter o conhecimento e nesse sentido de acreditar, que outra pessoa acredite no nosso potencial, Sim. também depende de nós. Eu acredito, eu sei quantas horas eu preciso trabalhar, se eu descansar no final de semana, né? Isso vai fazer bem também, não é só trabalhar e pensar no resultado financeiro, não é só isso. Mas pessoas que digam assim, olha, a capacidade do teu produto é fenomenal no mercado. E assim, um microempreendedor, quando a gente fala, a gente pensa assim, não, ele só pode ser ali no bairro, ele só pode ser no município. Não, tem produtos que bem trabalhado numa startup viram um investimento muito maior e ele sai numa velocidade do microempreendedor para uma outra tributação. E tudo isso ele tem que ter o conhecimento. Claro, tem que estar preparado para isso, Estar né? preparado sempre. Não, perfeito. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui se comunica, né? Tu tá trazendo a importância de daqui a pouco tu ter olhado teus contadores não como concorrentes, né? Porque tu acabou de deixar, eles te deram oportunidades, te trouxeram conhecimento e tudo que tu falou aqui agora, bom, descansar no fim de semana, quem tu é como profissional inevitavelmente é um reflexo de quem tu é como pessoa, né? Às vezes se menospreza isso, né? Os hábitos pessoais, a forma como tu lida com as coisas, que são características pessoais, isso reflete em todas as tuas tomadas de decisão, todas as tuas gerências profissionais. Então é importante ter essa visão macro. E agora eu quero saber o seguinte, uma opinião pessoal da Lori. Tu está tendo contato, muito contato, né, à frente dessas ações de fomento, com empreendedores, com microempreendedores. Existe ainda o paradigma que eu citei de a maioria achar que esse conhecimento em diversas áreas de gestão não é tão importante assim para a sua empresa? Existe isso? Ou hoje isso já é passado? Todo empreendedor sabe que ele precisa desse conhecimento, que ele precisa ser um bom gestor, que ele precisa entender de contabilidade, de jurídico, enfim, de processos de produção, de comercial, que, né, não adianta nada tu ter um produto ou serviço e não saber vender ele, né? É passado já isso ou vocês ainda enfrentam essa barreira de achar que o empreendedor dele achar que não precisa desse conhecimento? Não, ainda é um processo, né, crescente, graças a Deus, de conhecimento, onde várias instituições trabalham o microempreendedor, o empreendedorismo na forma global. Sim. Porque o empreendedorismo, ele não é somente um produto e um serviço, ele pode ser uma ação, né? Claro. Ele pode ser dentro de um ente público, né? Alguma ação que vai refletir de forma positiva, não só para ele, mas como um todo, fazendo o quê? Não só eu tenho uma vida melhor, mas como tudo ao meu redor. E as coisas vão se organizando. Mas tudo é um processo. Hoje estamos na vitrine porque na pandemia e pós-pandemia, o pilar da pirâmide econômica foi o microempreendedor, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Sim. Sabemos que mais, né, de 60% são, né, esse enquadramento. Mas precisamos de programas que falem sobre isso, que tenham conhecimento com um viés mais sensível, não tão técnico, né? Mas que tivesse sensível. Uma linguagem mais universal. Assim, ó, que faça, como você disse, me fez arrepiar. Então, sempre quando eu começo alguma palestra, eu não começo assim, pá, técnica. Eu começo com questões. Eu faço você se questionar aonde você está e aonde você quer chegar. Porque chegar de um ponto ao outro, eu comecei do negativo. Não tem vergonha, pelo contrário, fico muito feliz por estar onde estou hoje. Mas muitos começam assim, pegam o seu ali, a sua rescisão de CLT e optam por se formalizar e começam. E às vezes por uma tomada equivocada de uma decisão acaba, né, não só no prejuízo financeiro, mas também o prejuízo emocional. Sim. E isso impacta na vida das pessoas, né, do empreendedor, muito, né? E um dos grandes males é a depressão hoje. Claro. Então a gente precisa
acertar mais. O microempreendedor precisa acertar mais, ele precisa ouvir mais o Vini, ele precisa ouvir mais a Lori, ele precisa ouvir mais pessoas falando. Legal, a prefeitura está com o desenvolvimento do microempreendedor, o Estado. Tem várias situações que o ente público está, né, abraçando. Ali para ajudar. Exatamente, assim como instituições, associações, por exemplo, a Micro, FEMICRO, né? Assim como instituições financeiras, como eu falei para você, ele sai de uma informação de pessoa física, por exemplo, na área financeira. Ele tem na cabeça dele que ele vai chegar no banco e pede um empréstimo. Mas se eu estou formalizado, eu preciso de uma linha de crédito, ou um capital de giro, ou investimento. E a taxa ali é impactante quando você pega um empréstimo e você pega uma linha de crédito. É diferente. Sim. Então, quando você não tem o conhecimento, você toma a decisão errada. E essa taxa implica diretamente no resultado. No teu resultado, exatamente. Acho que Entende? Então, não é exclusivo de uma instituição falar sobre o microempreendedor, sobre o empreendedorismo. Não. É todos. Todo aquele ente, pessoa física ou pessoa jurídica que quer um Brasil melhor, um mundo melhor, ele tem que dar a oportunidade para o pequeno. E hoje grandes empresas fazem negócio com microempreendedores. Sim, né? Verdade, vários programas, né? Nós necessitamos do outro. Para quem eu vou vender o meu produto, se não para o outro? Exatamente. O meu serviço para o outro, né? Senão ficaria conosco e nós não venderíamos nada e continuávamos naquele mesmo ponto. É necessário que o mercado ele se retroalimente, né? Exatamente. E isso, muitas vezes, é oriundo de uma coisa que tu falou no início, que são boas práticas, né? Isso faz parte de boas práticas. O termo que tu usou é um termo que muita gente no Brasil ou desconhece ou acha que é um bicho de 7 cabeças. Compliance. Né? O empresário brasileiro, ele pensa, compliance? Né? Para com essa besteira. Cara, compliance, tu traduziu de forma, né, excelente, são boas práticas e isso é necessário para o mercado se desenvolver, se retroalimentar com ética, com crescimento sustentável interno, né? A necessidade de uma grande empresa, por exemplo, ter programas de fomento a microempresas. Porque muitas vezes esse microempresário ele não é só prestador de serviço dessa empresa, ele é consumidor. Mas ele é cliente. Até o ente público já está vendo o microempreendedor de forma diferente, que na lei, com relação às licitações, tem um percentual a qual o microempreendedor ele pode participar de licitações. Verdade. Mas detalhe, eles precisam estar regulares com algumas situações, né, com o âmbito contábil dele e fiscal. Sim. Entende? Então, existe esse viés do empreendedorismo em todas as esferas. É verdade, né? Existem licitações onde são exclusivamente para MEs, né? Eu já trabalhei com licitações, enfim, eu me lembro que várias a minha empresa na época não podia participar porque eram exclusivas para ME. Isso é importante, justamente tu tá desenvolvendo, porque aquela ME ali talvez seja a média e grande empresa do futuro. Exatamente. Talvez gere mais emprego e, analisando numa ótica de setor público, talvez gere mais imposto, que vai ser reinvestido em maior quantidade, e aí voltamos ao que a gente estava falando, de se retroalimentar, não só como mercado, mas como ente público participante desse mercado, porque é uma retroalimentação, o que tu recolhe imposto, tu reinveste em programas, né, enfim, de fomento, e cada vez mais tu vai desenvolvendo e vai evoluindo a economia, e isso é fundamental. Lori, queria que tu falasse um pouco para o microempreendedor como que ele faz, né? A gente está, infelizmente, aí, como tudo que é bom, né? Passa rápido, né? A gente está se encaminhando para o final, não dura pouco. Deixa a dúvida. Passa rápido. Como que ele faz para procurar a micro, né? Como que ele faz para, eu não sei, para se inscrever, para procurar, para como um cadastro? Explica aí para quem está nos assistindo. É um microempreendedor, ou um MEI, ou né, uma ME, um MPP, um empresário de pequeno porte, quer se associar, não sei se é esse o termo, me corrija se eu estiver errado, mas ele quer fazer parte. Né? Eu escolhi uma bússola micro para me direcionar ao conhecimento, ao desenvolvimento, ao network, né? Então, eu vou passar as redes sociais, @amicro.poa, tá. né? Assim como o site amicro.poa. Tá. Porque nesse momento nós ainda estamos na fase de cadastramento de potencial, né, associados. Porque Perfeito. a gente ainda está num crescente de formalização. Tá. Não quer dizer que a gente não faça ação, porque empreender
Não, é ter ideia e fazer ações. fazer, E o exatamente. resultado, a gente sabe que vai ser com certeza um sucesso. Ah, que bacana. Então fica a dica aí para quem está assistindo, né? Quer saber mais também, lá deve ter informações, enfim, maiores. Embora o ouro, né? A Lori já trouxe para nós aqui, mostrou, com certeza mostrou o direcionamento da Micro, que é de fomentar, que é de promover esse conhecimento, de capacitar. Fico feliz, ela obviamente trouxe esse dado que me deixa feliz de saber que o empreendedor ele já está aberto a esse conhecimento, a essa busca, porque no passado, eu fui microempreendedor no passado, então eu sabia, eu passei por isso de existir esse paradigma de não achar necessário esse conhecimento, não achar, só que isso é fundamental, as decisões assertivas, elas têm resultados, elas têm reflexo no teu resultado positivo, é inevitável. Então o empreendedor ele precisa saber disso, ele precisa, se tem alguém que está já te dizendo, né, daqui a pouco ele é um atalho, por que não? Não vamos dizer atalho no sentido de, é feio o atalho, eu vou trapacear. Não, é um atalho para chegar aos resultados esperados, né? De forma mais eficiente, né? A Lori foi lá, foi demitida, passou, abriu seu escritório, ficou esperando o cliente. Então, assim, tudo isso que ela desenvolveu, todo o conhecimento que tu buscou, hoje... Só me fortaleceu. Só te fortaleceu e hoje tu tá, querendo ou não, colocando à disposição, né? De Lores do passado, né? De Lores de alguns anos atrás. Também. Não, mas eu digo aqui, tu tá buscando talvez aquela Lore lá pra ajudar, pegar pela mão e dizer, ó, vamos fazer isso, eu já passei por isso, né? A Micro vai te ajudar, ou enfim, a FEMICRO vai te ajudar. Isso é legal, então fica aqui o meu parabéns. Em nome de todos os empreendedores aí que estão nos assistindo, ao teu trabalho, ao teu conhecimento que tu buscou e ao trabalho da Micro, da FEMICRO, enfim. Obrigado. Vou abrir aí para as tuas considerações finais, né? Fica à vontade. Já de bate-pronto, eu te agradeço. Foi um papo que como eu falei, a gente vem muito falando sobre isso ultimamente, sobre essa promoção de conhecimento. Promoção de conhecimento com o objetivo de tornar as decisões assertivas, né? E promover as boas práticas aí. Desmistificar as boas práticas, que é isso que retroalimenta o mercado. As boas práticas, às vezes, não é tu aplicar somente numa situação. As boas práticas, ela é aplicada no cliente, no fornecedor, no produto, no colaborador. Tem todo um setor de gestão onde tu aplica a boa prática. São 11 pilares, né? Sim. Bom, o que eu tenho a dizer ao microempreendedor: acredite na sua capacidade, acredite no seu produto, no seu serviço, mas faz um diferencial. Esse vai ser o que vai te dar o trampolim para a tua subida. Sim, começamos pisando em gelo, né? A gente não tem um conhecimento, buscamos, nos fortalecemos, né? Para quê? Para que tenhamos o crescimento que a gente almeja. Nós não colhemos nada sem antes plantar. Perfeito. Começa-se com uma semente e ali tu vai trabalhando tudo. A não ser que tu colha do vizinho. E isso não é gostoso, né? A gente colhe o que a gente planta. Exato. Então a gente, como sementinha, e sabemos que de uma bela semente até a palmeira imperial, né? Nasceu. Então é assim, o microempreendedor é metáfora, mas também é realização. Que legal. Lori, obrigado por compartilhar o teu conhecimento com a gente, obrigado pelo teu trabalho em frente à FEMICRO e à Micro. E, novamente, eu senti, isso que eu ia falar, me faltou, mas eu senti a necessidade agora de a gente fazer um outro episódio para falar de boas práticas. Opa, tamo junto. Isso me junto. interessa muito, já vi que tu gosta também, já vi que tu tem esse conhecimento, então já fica aqui o meu convite para a gente fazer esse episódio, um novo episódio para falar especificamente de boas práticas. Acho que vai ser bem interessante. E ainda vou dizer para você o meu maior objetivo. Vamos? Boas práticas na área política. Olha só, que assunto então, delicado, por que não, né? Ainda mais nesse momento inflamado que a gente vive, mas é isso que é bacana, a gente tem que conversar, a gente tem que debater sobre o assunto. Se nós falamos sobre corrupção, né? Em todos, claro, né? Claro. E nós fazemos algumas situações a qual naquele momento, né? Tu considerar não é correto, né? E aplicar as boas práticas, ter certeza, né? Que você está tudo ok. Isso vai fazer a diferença na vida de todos. Não adianta eu só estar bem. Fundamental, importantíssimo. Você também tem que estar bem também. Com certeza, importantíssimo.
Galera, esse foi mais um episódio aí da Fórmula Podcast, episódio especial, se comunicando aí com os nossos últimos episódios, com certeza, tudo entrelaçado. Já fiz o convite aqui para o próximo episódio com a Lone. E é isso aí, até a próxima. Lembrando que o podcast aqui é gravado na Fórmula Digital, a gente está no Centro Histórico de Porto Alegre e coloca todo o nosso know-how, nossa expertise audiovisual à sua disposição. Um abraço e até a próxima!